O Lucas Moura, ele deu uma entrevista ontem depois do jogo e tudo indica que ele deve ser relacionado para o jogo do São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil, tá? Agora, antes de falar do Lucas, eu acabei de ver aqui que me mandaram. Parece, Bruninho, você que gosta tanto das reações do Rames Rodrigues, que o Rames andou curtindo post pedindo uma volta dele pro Everton. Não só curtindo, tá? Parece que o Rames comentou uma postagem onde se pede a volta dele pro Everton, clube inglês. Eu tô lendo aqui, a matéria acabou de sair, então a gente tem que falar. O Rames Rodrigues, ele tá há 4 partidas sem ser relacionado pelo Zubeldia. O Zubeldia, com toda a personalidade que ele tem e já mostrou ter, deixou claro, eu vou botar quem eu achar que eu tenho que botar. Não botei porque eu acho que os outros jogadores estão na frente. Não ficou dando desculpinha. E isso eu achava errado no Carpini. Ele não conseguia deixar claro, o Rames não tem condição para jogar. E ponto. O Zubeldia já cravou. O Rames não tem condição para jogar no meu time por enquanto. E aí, nessa terça-feira, o colombiano comentou em uma publicação de um perfil de notícias do Everton, clube inglês, que citava a possibilidade do Rames deixar o São Paulo e pedia o seu retorno ao clube de Liverpool. E ele teria comentado, última dança, interrogação, seguido de um emoji com coração azul e a cor do Everton. Tá aí, ó. Last Dance, que é o nome, né, do documentário lá do Michael Jordan. Provavelmente foi por isso que o Rames Rodrigues botou esse comentário, deixando claro que ele quer sair do São Paulo. Agora, é o seguinte, se ele quer sair do São Paulo, se ele já tem a vida ganha, vai embora. Só que ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro por não ter feito nada no São Paulo. E aí o São Paulo tem todo motivo para falar, você não vai ganhar esse dinheiro. Você vai ficar aqui. Se você ficar querendo só dinheiro, porque jogar você não jogou, se dedicar você não se dedicou, entrar em forma você não entrou, você vai ficar aqui. Você não vai embora do jeitinho que você quer. Porque o São Paulo topou que o Rames Rodrigues fosse embora. Ele que depois veio e voltou atrás porque provavelmente pediu uma grana. Então, é o Rames Rodrigues mostrando sua má vontade de novo em ficar no São Paulo. E na boa, tem que arranjar um jeito desse cara ir embora, Bruno Prado. Já foi, no início do ano tentaram negociar uma rescisão, não deu certo. Ele tem um contrato até o meio de 2025, o contrato dele era de 2 anos, ele chega no meio do ano passado, então não é no fim do ano que acaba o contrato dele, é no meio do ano que vem. E não sei, pode até ter alguma coisa atrasada aí de luvas, de direito de imagem, então pode ter isso também. Não tem uma informação concreta com isso, mas... Você acha que ele não está pedindo dinheiro a mais? Você acha que ele está pedindo que o São Paulo deve para ele? Talvez. Que aí realmente ele tem razão, o São Paulo contratou porque quis. É uma possibilidade, ou pode ter coisa que foi combinado, que vai pagar mais para frente, isso aqui nós vamos pagar durante tal tempo, e aí ele poderia querer receber, já que eu vou sair eu quero receber. Então tem uma questão financeira de um contrato que, ok, ele assinou, mas o São Paulo também assinou, né? O São Paulo foi buscá-lo. E o Rames Rodrigues está aí, tá indo, comparece aos treinos, vai lá, cumpre os horários dele. Se ele abrir mão, eu quero ir embora, eu abro mão de qualquer coisa. Acho que o São Paulo tem que assinar na hora, tá bom, tchau. Abro mão do que eu tenho para receber e vou embora. Mas também não parece que ele quer fazer isso e, olhando legalmente, é direito dele receber o que foi assinado. Então é uma situação que vai exigir dos dois lados alguma coisa. O Rames, se quer ir embora desesperadamente, ele teria que abrir mão de alguma coisa que ele tem direito. Ele pode abrir mão, eu tenho direito, mas eu prefiro ir embora, então beleza. E o São Paulo, eu acho que não dificultaria uma saída dele, mas vai tentar pagar menos. É aquela coisa, quem tem a receber, quer receber mais. Quem tem que pagar, quer pagar menos. Então é uma situação difícil, acho que ele não vai mais jogar pelo São Paulo, acho isso bem improvável. Se bem que as coisas sempre mudam, né? No início do ano eu também achava que ele não jogaria mais pelo São Paulo, mas bastou o time perder alguns jogos que ele voltou. Então essas coisas sempre são meio abertas, mas eu acho muito improvável que ele volte a jogar pelo São Paulo. Agora, Mauro, essa situação, né, do Rames no São Paulo, Vamp, você também, é ridícula. Ridícula já foi a contratação.
né? Contratou um jogador que não tinha jogado no Catar nem na Grécia. Contratou por marketing. Só que agora, se o Rames já chegou a um acordo com o São Paulo que ele não vai sair, eles já tentaram que saísse. Então que chega também, né? Chega desse cara ficar fazendo indiretinha pra sair do São Paulo. Porque ele deixa claro, ele quer ir embora. Agora, se ele quer ir embora, então ele abre mão do dinheiro, não o que ele já deve a ele. O que deve a ele tem que pagar, a culpa do São Paulo por ter contratado. Agora, se ele já percebeu que o São Paulo não vai pagar o que ele quer, uma rescisão, não vai pagar. Então para de ficar também cutucando. Então, ele né, tem um staff, deve ter tudo, deve estar olhando o mercado. Por exemplo, se ele rescindir agora para a Europa, não vai porque está acabando a temporada. Pode ter uma negociação. Ele quer ser convocado. A próxima Copa do Mundo é aqui no nosso continente. Ele vai ficar ali, Boi Maria provavelmente deve ser convocado agora para a Copa América. Por enquanto só Brasil e Venezuela, né, Bruno? Fez a relação. Né? O Chile também fez uma lista de 55 aí também. 55? Tem várias pré-listas. Pré-lista, né? A final vai demorar um pouco. Então ele deve estar aí só esperando. Boa Maré vai para a Copa América e depois da Copa América eu acho que ele decide a vida dele. Mas então vai ficar sem resolver. E ele vai ficar mandando indiretinha pro clube inglês. Tá nem aí. Você vê que em algum momento pareceu que ele queria, mas não quer. Foi uma das piores contratações aí do futebol brasileiro, Mauro? Um cara que você paga caro, paga um altíssimo salário, e um cara que todo mundo já sabia. Eu mesmo tinha falado aqui, que eu tinha falado com pessoas lá no Catar, que disseram que em 3 anos ele jogou, se eu não me engano, 6 partidas, 16 partidas. É um número ridículo. Em 3 anos, quantos jogos ele jogou. Que ele já levava como um ex-jogador de futebol. E o São Paulo contratou. O que eu acho é o seguinte, a gente brinca aqui com a questão do presidente de São Paulo, Casares e tal, vai ser feia a delegação, desfilou no Carnaval, aquela coisa toda. Tem que lembrar sempre, ele contratou esse jogador, foi lá esperar no aeroporto, andou do lado dele e tudo. E, cara, ele que tem que explicar isso, o presidente de São Paulo. A gente tem que começar a prestar atenção no seguinte, quem é que fez a bobagem? Explica por que você fez isso. E quando der certo, olha que contratação, presidente. Não, sensacional. Que visão de mercado, quando achar um cara aí que está meio perdido e o cara vem e joga muita bola. E o Rames era óbvio que era pedra cantada. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia. Você acha que o cara do Everton vai querer ele de volta? Ele, quando foi jogar na Inglaterra, ele começou bem o campeonato. O Carlo Ancelotti era o técnico, que o conhecia do Real Madrid. Aí jogou algumas partidas boas e tal, de repente machucou. Aí aquela coisa, voltava, machucava, jogava uma partida, ficava fora de novo e foi embora. E dali rodou Grécia, Catar e veio parar aqui no São Paulo. Por conta de eu vejo essa contratação, foi, sei lá, um devaneio, sei lá, como é que eu definia essa contratação, porque era óbvio que seria, a não ser que fosse uma contratação que ele jamais aceitaria, creio eu, num esquema de produtividade, alguma coisa assim. Vem aí, vamos ver o que vai dar. Nessa altura o São Paulo não teria que pagar nada, o cara não está jogando, mas é óbvio que seria isso aí. Isso é evidente. Mas ele joga na seleção, tem algum borogodó lá na Colômbia, lá, quando ele chega lá ele joga. Né? Alguma coisa acontece lá que lá ele joga. Mas não tem sequência, né? A seleção se reúne de vez em quando, pode ser que ele se preserve para jogar aquele jogo, a gente não sabe como é que é. O fato é que foi uma grande lambança. A do Daniel Alves talvez tenha sido mais cara, não sei os valores do Rames, né? O Daniel está recebendo aí do São Paulo, vai receber por muitos anos. Mas o Daniel ainda teve alguns bons jogos pelo São Paulo. O Rames não fez nada. 0. Nada. Não teve nenhuma participação realmente relevante. Nada. Ele não conseguiu nem ser, como eu disse aqui na época da contratação, se ele fosse o Renato Augusto de São Paulo, que o Renato Augusto jogava alguns jogos do Corinthians, mas conseguia ser decisivo no ano passado. Até como São Paulo ele foi, na Copa do Brasil. Se o Rames entrasse algum jogo para ser esse cara, poderia ser interessante. Mas não, nem isso ele é. Nem bater pênalti ele bateu, né? Fugiu. E errou quando bateu. Não. Ele errou num jogo que não era nada demais, mas quando precisou mesmo, ele fugiu, né? Novo Horizontino. Ele errou na eliminação para a LDU na Sul-Americana. Perdeu. Depois ele perdeu um contra o Fortaleza no jogo de Brasileiro. Ele perdeu 2, aí ele contra o Novo Horizontino não bateu. Ou seja, esse Rames Rodrigues, né? Ele tá de sacanagem. Essa é a verdade. Ele tá de sacanagem no São Paulo, ele tá acomodado no São Paulo, ele tá preguiçoso no São Paulo, ele tá fora de forma no São Paulo. Então, o mínimo que ele pode fazer é não ficar dando cutucadinha. É não ficar achando que ele tem que jogar. Porque ele já provou que ele não tem que jogar. Ele já provou que ele virou mais modelinho do que jogador de futebol.
Então, é até sacanagem com o São Paulo. Toda hora ele arranja um jeito de tentar criar uma crisezinha, de fazer um comentáriozinho, de cavar uma saída. Então, se ele quer cavar uma saída, o São Paulo já deixou claro, não vai pagar o que ele está pedindo, porque eles não entraram em acordo. Ele chegou a dizer que ele ia sair, não saiu. Então, que pare de ficar cutucando. E claro, que o São Paulo pague se deve a ele. Se deve, paga logo. Se for só isso que ele quer, paga e libera. Agora, o cara ficar também criando toda hora problema, toda hora crise no São Paulo, sem jogar nada, é um jogador que foi uma péssima contratação da diretoria do São Paulo. Agora, um que foi visto como uma grande contratação, até pelo papel fundamental dele no ano passado, na conquista da Copa do Brasil, o Lucas Moura tá voltando, Bruninho Prado. Ele tá se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, e já treina com os companheiros. Está à disposição da comissão técnica para o jogo da 5ª rodada da fase de grupo da Libertadores. O Lucas sofreu a lesão justamente na estreia da Libertadores, né, na derrota por 2-1 para o Tadieres, em Córdoba, na Argentina. Sentiu dores na coxa esquerda. Vamos abrir aspas aí para o Lucas Moura. O Lucas fala o seguinte: como torcedor, eu sofro demais. É muito mais fácil estar em campo do que estar aqui do lado de fora. Eu sofro muito a cada jogada, a cada lance. Ainda mais num jogo tenso como foi hoje contra o Fluminense, que a gente começou perdendo. E ter essa superação para buscar o resultado foi muito legal. Acho que o time está com espírito de muita luta, está encaixado. O Zubeldia conseguiu trazer um pouco desse clima de muita entrega, superação e mentalidade forte. Tem dado muito certo e eu tô ansioso do lado de fora para poder fazer parte disso também. Graças a Deus estou recuperando e já treinando com o grupo. A expectativa é de jogar o próximo jogo. Ou seja, nessa declaração do Lucas, ele já passa uma mudança com o Zubeldia. Ele diz: ele trouxe um pouco desse clima de muita entrega, superação e mentalidade forte, Bruno Prado. O Lucas, ele não volta quinta, ele volta segunda contra o Cruzeiro, ele está numa fase final de recuperação. O Lucas é um cara que é outra situação, né? Ele até já sofreu 2 lesões esse ano ele jogou muito pouco. O Lucas só jogou 8 jogos em 2024, foi bem pouco, que ele teve 2 contusões. Até nessa segunda contusão, né, que ele não voltou até agora, que foi contra o Tadieres, foi um jogo que no primeiro tempo machucou ele, o Rafinha e o Wellington Rato, né? 3 jogadores no primeiro tempo se machucaram, que é uma coisa muito rara de acontecer. Mas o Lucas é um cara super dedicado, é um jogador importante para o São Paulo. Vamos ver na parte física, né? Tomara que não tenha mais lesões esse ano, né? Já foram 2, não está conseguindo jogar, mas é uma questão bem diferente do Rames Rodrigues. É um cara que quer jogar, que está a fim de jogar no São Paulo, que entregou nessa volta do São Paulo, já entregou boas atuações e ajudou o São Paulo a conquistar título no ano passado. Então o Lucas é um cara que pode ajudar o São Paulo sim nos próximos anos e vai retornar ou na quinta ou na segunda-feira, e tomara que não machuque mais, né? Porque esse ano até agora não dá nem para considerar, né? O Lucas fez 8 jogos só, o São Paulo fez 20, acho que por aí, né? Mais ou menos 20 jogos, ele só conseguiu jogar 8. Então, vamos ver se até o fim do ano ele consegue ter uma sequência, mas vai ter que ter um cuidado com ele aí, né? Não dá pra botar todo jogo, que é um jogador que tá tendo lesão muscular com frequência. Você já botaria na Libertadores ou pouparia pro jogo contra o Cruzeiro? Porque a situação do São Paulo na Libertadores é bem cômoda até, né? Tranquila. Assim, ele vai precisar voltar. Eu acho que ele vai voltar aos poucos, ele vai voltar no banco. Então, se ele tiver liberado, na quinta-feira, se puder ter ele já no banco, é bom para ele retomar, né? Ele tá já um tempinho parado, é mais para retomar, não é nem pelo jogo, né? Para tentar retomar, sim. Aí, muscular. As 2 lesões do ano foram musculares, né? 2 contusões já. Agora, Mauro, antes de falar com o meu grande amigo Vamp sobre o Cássio, né? Que aí eu vou ter que te consolar, vou te dar um braço amigo, um ombro amigo. É sobre essa situação do Lucas. Porque muitos dos torcedores do São Paulo, eles criticam um pouco o departamento médico. O Lucas nunca foi de se lesionar, né? O Lucas disputou várias temporadas com o Paris Saint-Germain, disputou pelo Tottenham, e na Europa é até um jogo mais intenso. Você acha que o calendário é fundamental para essas lesões do Lucas, ou pode ser também alguma situação onde haja um erro na preparação física no Brasil? Eu não tenho condições de responder a pergunta dessa, Tiago.
Mas ele nunca foi de se lesionar, né? Um erro de preparação física. Seria leviano da minha parte falar uma coisa dessas, né? E ele que pode dizer se é sobrecarga, se jogou muito jogou menos. Agora, ele chegou aqui aparentemente bem. Forte, né? Ele é muito forte. Na Inglaterra ele jogava menos, né? Que ele era reserva, né? Então ele jogava menos. A minutagem dele lá não era tão alta, acho eu. Não pesquisei aqui, mas ele era reserva no Tottenham. Ele foi titular em alguns momentos. Inclusive naquele momento que ele fez aqueles gols históricos contra o Ajax. Os 3 gols, né? Ele estava jogando naquelas partidas anteriores porque o Kane estava machucado, né? Na última temporada dele lá, ele fez só 17 jogos, acho que ele teve um problema. Na anterior, ele fez 45, que ainda assim é bem menos do que aqui, né? Sim, bem menos, né? Ele jogou bastante, né? A questão é que ele jogava muitas vezes minutos, né? Ele entrava durante os jogos, ele não era titular. E aqui ele é titular absoluto. É uma coisa que o São Paulo pode averiguar, tem que averiguar o que acontece, por que ele está se machucando, que tipo de lesão. O clube tem que pesquisar isso aí, fuçar isso aí, né? O presidente não, o presidente é para os Estados Unidos. A gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube.